Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade de ciências da página 87 a 93, ok? Então, peguem o livro, nós ainda estamos fazendo a correção das atividades do quarto ano. Peguem o livro e abram comigo aí. Nós estamos trabalhando nesse capítulo aí a matéria e suas transformações. Então tem um pai aqui fazendo pipoca, o milho que virou pipoca, né? Então é uma transformação da matéria. Aí na página 87 já tem algumas perguntas aí. Descreva um milho de pipoca. Ele é parecido com a pipoca? Então a gente sabe que ele é diferente, né? O que é necessário para que o milho de pipoca se transforme em pipoca? É calor, precisa de calor. A transformação do milho em pipoca é reversível? Tem jeito de fazer a pipoca virar milho de novo? Não, ela é irreversível. Você já observou outros tipos de transformação nos objetos à sua volta? Dê exemplo. Então, por exemplo, o ovo. A gente pega o ovo ali, ele tá todo molenga, né, gelatinoso, depois ele adquire uma textura completamente diferente. Então, vamos aí para a próxima página, que é a página 88. Tem uma receita de pão. Eu sugeri que vocês fizessem e me mandassem as fotos, de preferência guardar um para mim aí. E aqui a gente continua, né? Tem umas perguntas que elas são intuitivas aí, dá pra gente ler a receita e encontrar as respostas na receita. O que aconteceu quando o fermento foi misturado com a água e com o açúcar? Então vamos ver lá, aqui, ó. Aqui a gente tem: despeje a água com o fermento e o açúcar na tigela que contém a farinha de trigo, com sal e amasse com as mãos. Então, o fermento biológico, ele dissolve ali na água e no açúcar, né? No 2. Em que estado físico encontram-se os ingredientes que foram misturados para fazer a massa do pão? E qual era o estado físico do pão depois de pronto? Então, a farinha, o sal, o açúcar e o fermento encontravam-se no estado sólido e o óleo e a água no estado líquido. Depois de pão, depois o pão de... Oh, gente, ela está bananando tudo aqui. Depois de pronto, o pão estava no estado sólido. Então, o que acontece? A gente mistura esses ingredientes, mistura o fermento. Se vocês comprarem um fermento na padaria, igual eu costumava fazer antigamente, eu comprava, ele é um estado assim pastoso. Você dissolve ali na água com açúcar e o sal, ele já começa a soltar umas bolinhas. Você mistura o resto dos ingredientes líquidos, vem com a farinha. Ali você já tem aquela massa ali que ela não tá sólida, mas ela também não tá líquida, né? Ela tá pastosa ali, aí ela vai assar e vai ficar sólida. Vamos pro próximo aí. E o sabor do pão assado? É igual ao sabor dos ingredientes misturados sem assar? E o aroma? Então, o sabor e o aroma do pão assado e sem assar é completamente diferente, né? Até a massa, se você provar a mesma massa de pão crua, o gosto é completamente diferente, não é? Mesma coisa com a massa de bolo, não é, pessoal? O que causou a transformação da massa crua em pão assado? Então, foi o calor do forno. 5. É possível reverter a transformação da massa crua em pão? É possível eu pegar o meu pão lá e separar os ingredientes, fazer virar aquela massa crua de novo? Não, completamente impossível. Então, é uma mudança, uma transformação irreversível. Pessoal, vocês, quando a gente estiverem corrigindo, vocês confiram as respostas de vocês aí no livro. Confira se tá tudo começando com letra maiúscula e ponto final. Se precisar, pausa o vídeo. Corrige aí, ok, pessoal? Então, tá falando aí sobre a matéria, massa e volume. Então, olha lá, ó, vamos só dar uma revisão. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa.
A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria. Então, ela é medida com o uso de uma balança. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. A gente usa aqui, né, no Brasil, a gente usa o quilograma. Existem outras. Por exemplo, a libra também usa para medir massa. O espaço que a matéria ocupa é o volume. Por exemplo, o volume de uma bola de futebol é maior do que uma bola de ping-pong. E nem sempre o volume vai coincidir com a massa, né? Por exemplo, eu fico brincando aqui em casa. O que tem mais, o que pesa mais, gente? É o 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Aí todo mundo fala assim, 1 quilo de chumbo pesa mais. Não, é 1 quilo, é igual. Então mas o volume vai mudar, né? Talvez 1 quilo de chumbo vai dar um negocinho desse tamanho aqui. E 1 quilo de pena talvez vai dar um sacão gigantesco cheio de pena, não é verdade? Então, isso é a diferença de massa e volume. Então, vamos aí. 1. Observe as imagens e complete as frases. A. Na embalagem do leite, a indicação do volume do produto. Essa é uma medida relacionada ao espaço que ele ocupa. É o que eu falei lá da pena, né? A pena ocupa um tantão de espaço. O líquido, geralmente, o litro do líquido, que é o volume, às vezes, dependendo do líquido que você vai pesar, não tem a mesma quantidade de massa, entendeu, pessoal? Um litro de sorvete, por exemplo, lá que a gente compra naquele pote, tá escrito lá, 1 litro de sorvete. Você vai pesar ali, não tem 1 quilo de sorvete, entendeu? Na embalagem do chocolate, a indicação de sua massa, 200 gramas. Essa é uma medida da quantidade de matéria do produto. Então, vamos aí. Os estados da matéria. Então, os estados da matéria a gente já bem sabe, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, vamos corrigir aí. A vela é constituída de matéria. Qual é o estado físico da vela? O estado físico da vela é sólido. A fumaça que a vela libera quando está acesa também é formada por matéria. Assim como a vela, a fumaça é constituída de matéria. Essa fumaça está em qual estado? Gasoso. Analise a tabela e o gráfico de barras e responda as questões abaixo, né? Então, a gente tem aqui massa dos alunos. Ana tem 27 quilos, o Matheus tem 30, a Roberta tem 31 e o Tiago tem 30. E aí, eles fizeram um gráfico aqui com isso. Aqui nós temos os quilos e as barrinhas representando cada aluno, né? Então, vamos ver aqui, ó. As perguntas. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? São exatamente as mesmas. Qual dos alunos tem a menor massa? Então, é a Ana, né? A Ana tem 27 quilos. Essa barrinha azul clara aí no gráfico. Ela é a barra mais baixa, porque é a que tem o menor valor. C. Em sua opinião, qual das duas representações, gráficos ou tabela, é a melhor para comparar a massa entre os alunos desse grupo? Por quê? Então, é uma opinião pessoal. Espero que vocês tenham escrito aí no caderno. Então, vamos ver aí por dentro de um laboratório. Então, aí tá falando de balanças que tem ponteiros digitais, mostradores digitais, que são mais modernas e mais precisas. É interessante aqui, ó, um experimento simples para demonstrar que o ar tem massa é o seguinte. Pegue 2 balões de festa vazios e coloque cada um deles em um dos lados de uma balança de prato. O braço da balança fica equilibrado, pois os 2 balões de festa têm a mesma massa. Sopre um dos balões para que fique cheio de ar e coloque novamente na balança. O braço vai pender para o lado do balão cheio de ar, pois sua massa é maior do que o balão vazio. Então, a gente esquece, a gente às vezes não acha que o ar pesa, mas o ar pesa. Até que existe o que a gente fala, vive falando nos filmes, às vezes quando a gente está assistindo um filme de ação,
é pressão atmosférica. Ah, não, a pressão lá é muito grande, lá tem muita pressão atmosférica, ou então a pressão da água, que às vezes a gente acha que a água não pesa, não é? Pressão atmosférica é exatamente isso, a quantidade de ar que está em cima de nós e ela vai exercendo peso sobre nós. Então, quanto mais fundo a gente tiver, né, quanto mais aprofundar, por exemplo, as pessoas que vão numa caverna, elas vão ali enfrentar um problema de pressão atmosférica é alta, e as pessoas que estão lá em cima na montanha vão ter baixa pressão atmosférica, porque tem menos massa de ar sobre elas, pesando sobre elas. Mesma coisa com a água, tá? Então, aí nós já vamos para qual página? Deixa eu conferir aqui. Vamos para a página 93, que é a nossa última página de hoje, que está mostrando sobre o volume que está relacionado ao espaço da matéria. Por exemplo, o volume de uma jarra de suco é maior do que o volume de um copo. Nos laboratórios, na cozinha, a gente usa medidas de volume, tanto tem aquelas xicrinhas com aquelas marquinhas, ou o liquidificador tem aquelas marquinhas indicando o volume, né? E temos aqui, ó, outras medidas de volume, né? A gente usa muito o litro e o mililitro. E tem o centímetro cúbico também, que é uma medida de volume. Nos laboratórios, eles usam os balões volumétricos e provetas, olha só. Eles têm marcações precisas de volumes, que são esses risquinhos que eu estava falando. Então, esse ano a gente ia visitar o laboratório ano passado, né? Quem sabe, gente, vamos torcer aí para as coisas dar certo. Quem sabe o mais rápido possível a gente volta para conhecer o laboratório, conhecer os instrumentos, fazer umas experiências legais, né? Estar juntos de novo, vai ser tão bom. Eu fico sentindo muita falta de vocês da escola, mas enquanto isso, pessoal, nesse momento nós estamos passando por uma situação complicada, né? Então, vamos ficar em casa o máximo possível. Fique em casa. E se não for possível, se você tiver que sair, realmente use a máscara. Use o álcool em gel. Se proteja. Preste atenção para não levar a mão aos olhos, nem o nariz, né? A gente faz muito isso. Na rua eu fico prestando atenção. Quantas vezes eu tenho vontade de levar minhas mãos aos olhos? Sempre que você entrar num estabelecimento, por exemplo, principalmente as mamães aí que precisam sair para fazer compra, eu preciso. Então, antes de entrar, use o álcool em gel. O ideal mesmo é a gente ter um vidrinho dentro da bolsa, apesar de que em todos os lugares tem, mas a gente está sempre prevenido. Usa o álcool em gel na hora de entrar. Na hora de sair, depois que pagar, usa o álcool em gel também, né? Não se esqueçam da máscara, viu, pessoal? Se protejam e fiquem com Deus. Até a próxima!